Ao longo da história, o progresso tecnológico moldou a nossa civilização. Junte-se a mim numa viagem no tempo, enquanto exploramos 10 invenções antigas que estavam muito à frente do seu tempo. Em 1901, mergulhadores encontraram o mecanismo de Antiquítera nos destroços de um navio naufragado. Este dispositivo, datado do século II a.C., era um computador astronômico analógico. Ele podia prever eclipses, determinar a posição dos astros no céu e seguir os ciclos dos Jogos Olímpicos. Imaginem só! A complexidade do mecanismo, com suas engrenagens epicíclicas, desafia a nossa compreensão da tecnologia na antiguidade. Sua descoberta revolucionou a nossa visão da ciência e tecnologia gregas. O mecanismo de Antiquítera é uma prova da genialidade dos nossos antepassados. No coração do Império Romano, os aquedutos são um exemplo da sua perícia em engenharia, uma verdadeira maravilha da antiguidade, comparáveis às nossas obras modernas, tanto em complexidade quanto em eficiência. Imaginem vastas redes de canais e túneis transportando água fresca das montanhas para as cidades, como um sistema circulatório gigante. Esses canais eram meticulosamente planejados para garantir que a água chegasse a todos os cantos do império. Utilizando os princípios da gravidade e topografia, os romanos garantiam um fluxo constante de água. Eles dominavam a arte de calcular declives e curvas para que a água fluísse sem interrupções. Os aquedutos permitiram a construção de cidades vibrantes, fornecendo água potável e irrigação. Graças a essa infraestrutura, as cidades romanas podiam crescer e prosperar, com fontes públicas e banhos termais. A construção exigiu um esforço monumental e uma logística complexa. Trabalhadores habilidosos e engenheiros dedicados colaboravam para erguer essas estruturas imponentes, utilizando ferramentas e técnicas avançadas para a época. Eles são um legado impressionante de uma época em que a engenharia era uma arte e uma ciência. Hoje, os aquedutos romanos continuam a inspirar engenheiros e arquitetos, lembrando-nos do poder da inovação e da engenhosidade humana. No subcontinente indiano, os antigos cirurgiões desenvolveram técnicas e instrumentos cirúrgicos avançados, que fariam inveja a muitos. Imaginem realizar cirurgias complexas, como rinoplastia e catarata, com instrumentos rudimentares. Textos como o Sushruta Samhita descrevem procedimentos, instrumentos e técnicas de anestesia. A rinoplastia era particularmente avançada, utilizando retalhos de pele para reconstruir narizes, algo que parece até moderno. Essas técnicas influenciaram a cirurgia plástica moderna, mostrando que o conhecimento atravessa os tempos. O conhecimento médico da Índia antiga teve um impacto significativo na história da medicina. No Vale do Indo, a antiga cidade de Mohenjo-Daro tinha uma infraestrutura urbana impressionante, digna das grandes metrópoles. Cada casa tinha acesso à água corrente e um sistema de esgoto subterrâneo, algo impensável para a época. Os engenheiros construíram uma rede de canos de esgoto, poços de visita e latrinas. O sistema de esgoto era notável pela sua complexidade e eficiência. A atenção ao saneamento e à higiene contribuiu para a saúde pública e prosperidade da cidade. No Império Romano, a produção de vidro transparente transformou a arquitetura e a vida cotidiana. A habilidade de criar vidro claro e translúcido foi um marco na engenharia e na arte romana. Os romanos desenvolveram técnicas avançadas para produzir vidro transparente, permitindo a entrada de luz natural, como se fosse um dia claro de verão dentro de casa. Isso não só iluminava os ambientes, mas também criava uma sensação de espaço e abertura. As janelas de vidro proporcionavam isolamento térmico, tornando os ambientes mais quentes no inverno. Essa inovação era crucial para o conforto das residências romanas.
especialmente durante os meses mais frios. Além de sua função prática, o vidro era utilizado para criar mosaicos deslumbrantes, joias elegantes, espelhos refinados e outros objetos decorativos. Cada peça refletia a habilidade e a criatividade dos artesãos romanos. A produção de vidro em larga escala demonstra a capacidade dos romanos de transformar uma substância frágil em um material versátil. Essa habilidade não só revolucionou a arquitetura, mas também influenciou a arte e a cultura de toda a civilização romana. Na China, a bússola magnética revolucionou a navegação marítima, abrindo caminho para os descobrimentos. Séculos antes de ser adotada pelos europeus, a bússola guiava os navegadores chineses. A bússola, com sua agulha que aponta para o norte magnético, fornecia um meio preciso de determinar a direção, como um GPS da antiguidade. As primeiras bússolas utilizavam magnetita, esculpida em forma de colher, sobre uma placa de bronze. A bússola permitiu que os chineses explorassem o Oceano Índico e estabelecessem rotas comerciais. No Império Romano, encontramos máscaras de proteção para trabalhadores expostos a poeira e gases tóxicos, mostrando a preocupação com a saúde dos trabalhadores. Os romanos desenvolveram máscaras utilizando tecidos e esponjas embebidos em água ou vinagre para filtrar o ar, um prenúncio dos equipamentos de proteção individual modernos. Essas máscaras representam um passo importante na história da segurança no trabalho. Elas demonstram a preocupação dos romanos com a saúde e a segurança dos seus trabalhadores. Nas Américas, as civilizações Maia e Azteca desenvolveram sistemas complexos de coleta e armazenamento de água, mostrando sua sabedoria ancestral. Esses sistemas não eram apenas funcionais, mas também refletiam um profundo entendimento das condições ambientais e climáticas da região. Os maias construíram cidades com sistemas de captação de água da chuva que canalizavam a água para cisternas subterrâneas. Essas cisternas eram essenciais para garantir o abastecimento de água durante os períodos de seca prolongada, permitindo que as cidades maias prosperassem mesmo em condições adversas. Os astecas construíram Tenochtitlan, com um sistema de diques, canais e aquedutos para controlar o nível da água, uma verdadeira obra de arte da engenharia. Esses sistemas permitiam não apenas o controle das inundações, mas também a irrigação das terras agrícolas, garantindo colheitas abundantes. Esses sistemas garantiam o abastecimento de água durante os períodos de seca. A capacidade de armazenar e gerenciar a água de forma eficiente era crucial para a sobrevivência e o desenvolvimento dessas civilizações. A engenharia hídrica maia e asteca demonstra um profundo conhecimento de engenharia hidráulica. Suas inovações e técnicas avançadas continuam a ser estudadas e admiradas até hoje, mostrando a genialidade e a adaptabilidade dessas culturas antigas. No Império Bizantino, encontramos o fogo grego, uma arma incendiária que queimava até mesmo na água, uma espécie de fórmula mágica da época. O fogo grego, lançado por sifões de bronze, podia incendiar navios inteiros. Imaginem o poder dessa arma. A composição exata do fogo grego permanece um mistério, mas acredita-se que consistia em uma mistura de substâncias inflamáveis. O fogo grego foi crucial para a defesa de Constantinopla contra inúmeros cercos. Tornou-se um símbolo do poderio militar bizantino. No Império Romano, o hipocausto proporcionava conforto e luxo com um sistema de aquecimento central, um luxo e tanto para a época. O hipocausto consistia em fornos subterrâneos que aqueciam o ar sob o piso e nas paredes. As termas romanas eram famosas por seus sistemas de hipocausto elaborados. O hipocausto demonstra a busca dos romanos pelo conforto e pela sofisticação. Essa tecnologia avançada de aquecimento central era um luxo restrito à elite romana.
E assim, termina a nossa jornada pelas maravilhas tecnológicas do mundo antigo. As tecnologias do passado lançaram as bases para o mundo moderno. Se você gostou dessa viagem no tempo, inscreva-se no canal para mais vídeos sobre história, ciência e tecnologia.